Já, professor? Tá. Bom dia. Calma, calma. Tá. Agora sim, estamos gravando. Bom dia a todos os presentes. Saúdo a banca e os alunos aqui presentes, em especial ao aluno que vai defender o seu TCC de hoje. Aos 11 dias do mês de janeiro do ano de 2022, na plataforma virtual Microsoft Teams, iremos ter a apresentação do aluno Iago Silva Borges de Oliveira, com o tema O assédio moral nas relações de estágio, um panorama dos discentes do curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, com a comissão examinadora, composta por mim, orientadora, pelos professores Gustavo Moura Chagas e Caldas Júnior, também dando suporte, professor Nicodemos e professor Marcelo, diante de um cenário peculiar que aqui estamos, em que a maioria da banca, né, no caso, exclui apenas eu, está doente, acometido ou de gripe ou do Covid-19. Querido, uma boa sorte para você. Você está com a palavra e iremos fazer a contagem do tempo que se inicia às 10 horas e 6 minutos. Iago. Bom dia, cumprimento a banca avaliadora. O título do meu trabalho é O assédio moral nas relações de estágio, um panorama dos discentes do curso de Direito da UEMA à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Bom, o assédio moral, ele gera repercussões em várias esferas do mundo jurídico, principalmente nas relações de trabalho, por dois motivos. É uma conduta abusiva e vai ofender aí a integridade moral, física ou psíquica da vítima, confrontando os princípios consolidados ao longo do tempo pela ordem constitucional brasileira, principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Do mesmo modo que um empregado está sujeito a sofrer esse tipo de ofensa, o estagiário também está, por este estar inserido em um ambiente laboral. Desse modo, o presente trabalho possui como objeto o estudante do curso de Direito da UEMA como vítima de assédio moral nos respectivos ambientes de estágio. O objetivo geral é analisar juridicamente o fenômeno do assédio moral nas relações de estágio dos estudantes do curso de Direito da UEMA, identificando elementos configuradores dessa prática. Como objetivos específicos, tem analisar a violação dos direitos humanos fundamentais decorrente da prática do assédio moral, distinguir emprego de estágio, identificar causas, consequências e modalidades da prática de assédio moral, refletir sobre a responsabilidade da concedente, da instituição de ensino e a configuração do dano moral, e propor uma política preventiva e repressiva contra essa violência no âmbito institucional. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, e como técnica de pesquisa, utilizou-se a aplicação de formulários, cujo período se deu entre 8 de agosto de 2021 e 20 de setembro de 2021. O presente trabalho foi dividido em 5 capítulos, com introdução e conclusão. O segundo capítulo trata-se sobre as peculiaridades do direito ao meio ambiente laboral, sob a perspectiva constitucional. O terceiro capítulo vem a entender a complexidade da relação de estágio, considerando aí as normas pertinentes. E o quarto capítulo discorre sobre o fenômeno do assédio moral, considerando os parâmetros aí dos dados coletados do formulário aplicado. Bom, o direito ao meio ambiente equilibrado,
O direito ao meio ambiente laboral equilibrado, ele está previsto no artigo 225 da Constituição Federal, ao constar que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Não obstante, a Constituição ela não conceitua o que seria esse meio ambiente. Tendo esse trabalho, né, a lei que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 3º, inciso 1º da Lei 6.938, de 91. E é um conceito amplo, né? Vai ser e o que essa lei vai falar? Vai ser o conjunto de condições, leis, influências e interações que vão permitir, que vão abrigar, que vão reger a vida em todas as suas formas. Se analisarmos, né, esses dispositivos sob a perspectiva laboral, a Carta Maior ela vai estabelecer dois objetos a serem tutelados. Um aspecto imediato, que seria a qualidade do meio ambiente, e outro imediato, que seria essa proteção à saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores, o que entra em consonância com o artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, que vai afirmar o seguinte, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de quê? Normas de saúde, higiene e segurança. Em que pese haja essa falta de especificação, a doutrina estabelece 4 tipos de meio ambiente: a natural, a artificial, a cultural e a do trabalho. E o meio ambiente laboral é conceituado como um conjunto de elementos, interrelações e condições que vão influenciar o trabalhador em sua saúde física e psíquica e também nas suas relações sociais, no seu comportamento e nos seus valores no local de trabalho, no locus do trabalho. Ou seja, é o local onde as pessoas vão desempenhar suas atividades laborais, considerando esses elementos materiais e imateriais. Esse direito não é restrito apenas àqueles que possuem uma carteira de trabalho assinada, que seria o empregado, mas sim vai envolver todos aqueles sujeitos que desempenham atividade, seja ela remunerada ou não, em um espaço laboral. Em síntese, o objetivo da tutela constitucional é construir um espaço de bem-estar, de desenvolver de personalidade, né, de identidade e de dignidade para aqueles que estão inseridos nesse mesmo contexto. Adentrando-se ao tema do contrato de estágio, essa relação ela é tutelada pela Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, e que ela vai possuir aí como objeto jurídico o estágio, e vai fornecer elementos necessários acerca do seu conceito e da sua natureza jurídica. No processo de aprendizagem, exige 2 etapas. Que etapas seriam essas? A teórica, que é ensinada pelos professores na sala de aula, e outra denominada prática, que está vinculada a um caráter mais laboratorial. Para que o processo de aprendizagem ele seja efetivo, a instituição de ensino encaminha esse aluno ao mundo externo do ambiente escolar, com a finalidade de proporcionar uma experiência prática na linha de formação educacional que foi escolhida por esse estudante. O que vai entrar em consonância aí com o conceito que é trazido pela lei de estágio, que vai dizer o seguinte: o estágio é uma política educacional supervisionada, desenvolvida no ambiente de trabalho. E qual a finalidade dela? É preparar esse estudante para o trabalho produtivo, né, desses sujeitos. De início, a lei ela é bem clara que estagiário não é empregado, né? Logo, não possui os direitos assegurados pela CLT, e sim possui uma natureza jurídica, né, cível, né? Uma vez que as partes são pessoas cíveis, são 3 pessoas, e vai ser uma espécie de prestação de serviço, né? Associada aí com a finalidade educacional e profissional. E que a doutrina ela denomina como um contrato de extensão de ensino.
Afirma-se que a relação de estágio é uma relação jurídica complexa e triangular. Por que complexa? Porque ela resulta duas relações jurídicas. A primeira, um contrato originário, que seria um convênio firmado entre a concedente e a instituição de ensino, e um contrato derivado, que seria o estágio propriamente dito, que é estabelecido entre três sujeitos: o estudante, a concedente e a instituição de ensino. Por isso, é denominado também uma relação jurídica triangular, desde que preenchido todos os requisitos objetivos, subjetivos, formais e materiais, conforme estabelecido pelo autor Martins. Pois, caso contrário, caso não preenchido, reconhece essa relação empregatícia, e aí a concedente está sujeita a efeitos da legislação trabalhistas e previdenciárias. Bom, existe uma certa diferença entre relação de emprego e de estágio, né? Ambos os estudos possuem os mesmos elementos fáticos jurídicos. Possui prestação de trabalho, possui pessoalidade, possui não eventualidade, possui subordinação e possui onerosidade. E ao caminhar do estudo, percebeu-se algumas diferenças peculiares para ambos os estudos. Primeiro, é a relação jurídica, o regime jurídico, né, que o estagiário está submetido à lei de estágio, e quando o empregado está submetido às normas estabelecidas pela CLT. A finalidade. O contrato de estágio possui uma finalidade predominantemente educacional, enquanto o emprego possui um objetivo de ordem econômica. Contraprestação. O estagiário ele recebe uma bolsa, que muitas vezes é facultativa e nem sempre vai ser em pecúnia, e o empregado ele recebe salário, né, que é redimensionado pelos artigos 457 a 467 da CLT, incidindo aí algumas contribuições previdenciárias, que é diferente lá da bolsa, que não tem essa incidência. Qualidade do sujeito, né? Para ser estagiário, precisa ser um aluno devidamente matriculado em um curso, né, em uma instituição de ensino, e para ser empregado não necessita ter essa qualidade, né, de regra. E o tipo de relação para a relação de estágio é triangular, como já mencionado, e para ser empregado necessita apenas de um empregado e um empregador. Em relação às normas internas que versem sobre o Estado da UEMA, tem-se três normas: a Resolução 1369 de 2019 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEMA, que vai consolidar o regimento dos cursos de graduação da Universidade Estadual do Maranhão. Tem o projeto pedagógico do curso de Direito da UEMA, que vai constar o estágio como disciplina obrigatória para obtenção do título de bacharel em Direito, título aí bacharel em Direito, que corresponde aí a 15% da carga horária total do curso. No caso, o estudante tem que fazer 360 horas. E temos as normas, orientações e procedimentos das disciplinas de estágio curricular obrigatório, que são normas que foram aprovadas pelo colegiado de curso e formulada pela coordenação de estágio juntamente com o centro acadêmico do curso de Direito da UEMA. Esses documentos eles vão estabelecer diretrizes de estágio curricular e extracurricular, desde o viés conceitual até as formas de avaliação de estágio curricular. Bom, adentrando-se ao tema de assédio moral, é necessário compreender alguns elementos constitutivos desse fenômeno. O primeiro elemento que faz referência é a abusividade da conduta intencional, ou seja, o ato do assediador deve extrapolar, deve exceder, deve transcender os poderes de chefia, né? Esse poder de organização, de fiscalização e poder disciplinar, né? Com dolo específico. Que dolo seria esse? Que intenção seria essa? Perpetrar uma violência psicológica ou física contra determinado trabalhador. Também faz necessário a habitualidade. A conduta ela não pode ser um ato isolado ou esporádico, né? Ela tem que ser uma conduta regular, sistêmica e deve se perdurar ao longo do tempo. E o último elemento é o ataque à dignidade e aos direitos fundamentais do trabalhador,
que é necessário que essa conduta ela invada esse espaço de integridade física e moral do trabalhador, mitigando aí direitos e garantias fundamentais estabelecidas. E existe algumas modalidades que não vão configurar assédio moral, que no caso tem-se o assédio sexual, que seria um crime tipificado no artigo 216-A do Código Penal Brasileiro. Tem-se a síndrome do desgaste pessoal, que não é uma consequência do assédio moral, mas não vai ser uma consequência exclusiva, porque ela pode ser resultada do simples estresse laboral e até das próprias condições do sujeito. Também tem as más condições no ambiente de trabalho. Em alguns casos, em algumas situações, vai se exigir, né, que o sujeito ele viva nessas condições, né? Como, por exemplo, os ambientes insalubres e perigosos, e daí que surge, né, os adicionais de insalubridade e periculosidade. E dentro da razoabilidade e proporcionalidade, dependendo aí do caso concreto e do entendimento do órgão julgador, as exigências profissionais e o aumento de volumes de trabalho vão se tornar algo rotineiro do trabalhador na medida que as responsabilidades vão aumentando. Por exemplo, determinado sujeito ascendeu de cargo. E também dentro da razoabilidade e proporcionalidade, o uso da tecnologia ela é vista como um exercício do direito do poder de gestão da empresa, né, para fins de potencializar as suas atividades. Adentrando, e a partir dessas preliminares, aplicou-se questionário para os sujeitos, né, para esses estudantes, que são estudantes que eram ativos no semestre 2021.2, e foi um número significativo de uma turma, né? E perguntou o seguinte: se eles já sofreram algum tipo de assédio moral. 25% responderam que sim, que sofreram assédio moral no respectivo ambiente laboral, enquanto 75% respondeu que não sofreram. Depende-se, a partir desses dados, que esses estudantes, esses alunos, eles possuem a consciência dos elementos caracterizadores do assédio moral para responder que já sofreram essa prática, né? Dentro do ambiente laboral, durante a vigência do contrato de estágio. Bom, o local que ocorreu a prática abusiva, 68% respondeu que foi em órgão público, 19% respondeu que foi outras atividades privadas e 13% em escritório de advocacia. Para aqueles que não responderam, que não sofreram assédio moral, que no caso foram um total 24 alunos, né? Ele perguntou sobre as modalidades subsidiárias, que no caso 44% não sabe analisar se já sofreram, se já foram vítimas de assédio moral, por dois motivos: ou seja, pela dúvida dos elementos constitutivos, ou pela não ocorrência em si da prática de assédio moral. E dentro desse número, né, que já é alarmante um pouco, 17% afirmam ter sofrido assédio sexual vinda de seus superiores, o que, de certa forma, vai reafirmar um certo efeito, né, uma certa repercussão na esfera criminal e que deve ser aí ser analisada pelas autoridades competentes. Em relação às modalidades de assédio moral, a doutrina divide em três, né? O assédio moral vertical, horizontal e mista. A vertical ela pode ser dividida em descendente e ascendente. E o que seria esse assédio moral vertical? Exige-se que o assediador e a vítima sejam de hierarquias diferentes. Enquanto a ascendente, o assediador é inferior à vítima, na descendente, o assediador é superior à vítima. A horizontal é quando a vítima e o assediador são do mesmo nível hierárquico, e a mista é quando tem a presença dessas duas primeiras modalidades, exigindo-se aí 3 sujeitos: a vítima, o assediador em nível igual, né, na hierarquia, e um assediador em nível diferente, né? Pode ser tanto superior ou inferior. No caso em questão,
no caso do curso de Direito da UEMA, corresponde aí na íntegra à modalidade de assédio moral vertical descendente, né? Cujos sexos dos assediadores 62% é do sexo masculino e 38% é do sexo feminino. Existem algumas formas, alguns métodos de imobilizar a vítima. O que seriam esses métodos de imobilizar a vítima? Seria a conduta abusiva que consolidou, que materializou essa prática. E, no caso, perguntou-se, né, foi uma pergunta exemplificativa, com alguns exemplos de práticas, que pode vir outras, a depender do entendimento do órgão julgador, não é um rol taxativo. Foi uma pergunta livre, que os sujeitos eles responderam mais de uma alternativa, obtendo-se, ao final, 26 alternativas. No caso, a maior parte afirma que as condutas se consolidaram por meio de agressões verbais, vejação e constrangimento do estagiário. Em segundo lugar, preponderou aí a advertência de forma arbitrária, né, que é inconsistente ao caso concreto, e a busca incessante do cumprimento de metas. Em terceiro lugar, ficou o desmerecimento exacerbado, né, das atividades desenvolvidas por esse sujeito e a limitação do número de vezes que o estagiário vai ao banheiro fazer suas necessidades fisiológicas. E no último, né, os últimos registros, a maior percentagem deu o desvio de função, a vigilância excessiva, o isolamento, o incitamento do controle de um colaborador para o outro e a deteriorização proposital das condições laborais. E essas condutas resultaram em algumas consequências físicas e psicológicas a esses sujeitos. Em primeiro lugar, tem-se a irritabilidade, com 16%. Em segundo lugar, tem o esgotamento físico e emocional e as crises de choro, com 14%. Em terceiro lugar, tem o estresse e a alteração do sono, com 11%. Em quarto lugar, tem a perda significativa na noção, né, de trabalho, distúrbios digestivos, dores de cabeça, abandono das relações pessoais e isolamento. Em quinto lugar, né, surge aí os problemas familiares, síndrome do pânico e pressão alta. E, em sexto lugar, tem a tentativa de homicídio com 0%. Ninguém marcou essa alternativa. Em seguida, perguntou se esses estudantes apuraram, né, seja por meio de uma medida administrativa ou judicial, os casos. Eles foram unânimes em dizer que nada fizeram, vinculados aos seguintes motivos. 37% afirmou que tem medo de perder o estágio, né, essa rescisão do contrato de estágio. 25% colocou outro, né, que no caso consignou-se a resposta deles. Um falou que tinha medo de represálias e o outro falou que desistiu do estágio. Os outros 25% é o medo de perder essa bolsa, essa remuneração, que de certa forma é uma renda. E 13% falou que tem essa necessidade de cursar a disciplina de estágio obrigatório para a obtenção do título de bacharel em Direito. Partindo-se para as considerações finais, pode-se depreender que, primeiramente, é necessário, é imprescindível a presença de todos os elementos constitutivos do assédio moral para que esses estudantes eles possam reivindicar os seus direitos perante as autoridades competentes, né? Principalmente porque, no caso, no ser assédio moral, pode constituir outra modalidade isolada, né? E, como, por exemplo, o assédio sexual e, às vezes, outros crimes, vias de fato, agressão física, para que eles apurem isso. Outro ponto importante, né, é que há um distanciamento entre a norma e o fato, porque há usurpação da finalidade educacional do estágio em face de que esse ambiente não tem gerado um aprendizado efetivo para esse estudante, e sim tem causado dor, né, tem causado uma experiência imprópria, né, do que estabelece a lei.
É também muito importante ressaltar também a inércia dos estudantes do curso de Direito da UEMA, o que vai reforçar um certo desequilíbrio entre os sujeitos do negócio jurídico, o que aí vai reafirmar uma fiscalização assídua e intensa da instituição de ensino perante os seus graduandos, uma vez que consta na lei de estágio que ela é responsável por elaborar normas complementares, bem como fiscalizar os instrumentos que estão ali presentes no ambiente de estágio, seja eles os elementos tanto materiais e imateriais, a fim de evitar essa mitigação, né, do direito ao meio ambiente equilibrado laboral. Outra coisa que constou foi a ausência de regulamentação e fiscalização no que toca o combate ao assédio moral nas relações de estágio. As normas da UEMA tratam-se de situações meramente formais, né, sobre a validade do negócio jurídico. Tem a assinatura de Cicrano, tem a assinatura de Beltrano, tem a assinatura de outro fulano, consolidou a relação de Estado, tem o termo de compromisso, mas não tem questões substanciais acerca das penalidades, não tem uma política que a universidade adota para que esses estudantes eles possam fazer a denúncia, né? Por isso, vê aí a necessidade de uma criação de normas e projetos que venham atingir a conscientização desses alunos, né, incentivá-los a denunciarem, com um centro de apoio psicológico e jurídico para atenuar essa dor, né? Porque mostra-se necessário uma participação ativa da universidade para essas vítimas afetadas e que a experiência da universidade não possa ocasionar uma consequência mais grave na vida desses estudantes. Aqui eu finalizo a minha apresentação, agradeço a todos que estiveram presentes aqui, agradeço a Deus, a minha mãe, a Aline, minha avó, Maria das Graças, a professora Jaqueline, que foi uma professora muito prestativa durante esse período, aos meus amigos, que estão todos aqui, e eu fico muito feliz por encerrar essa etapa da minha vida. E também muito feliz também de ser estagiário da primeira vara do Tribunal do Júri, que é onde é uma segunda família para mim. E aqui eu encerro. Parabéns, Iago, pela sua apresentação, por nos trazer esse tema relevante, não só para o curso, mas para toda a sociedade. É uma excelente contribuição acadêmica. E agora nós vamos encerrar a gravação para poder a banca examinadora fazer as suas considerações sobre a sua apresentação.